Gente, o vídeo travou aqui, então eu vou voltar um pouquinho, tá? Eu tava gravando, caiu a conexão. Mas vamos voltar daqui, tá bom? Então, a gente tem as bactérias simbiontes. As simbiontes são aquelas que colaboram com a gente colabora com elas, tá? Um exemplo das simbiontes, as bactérias do nosso intestino. A gente precisa delas para nossa digestão, para absorção de nutrientes. Sem elas, a gente não teria uma boa digestão. E elas precisam da gente, sem o nosso intestino elas morreriam. Então, nós vivemos em simbiose com ela, tá? Somos simbiontes. Então, essa é a forma de adquirir energia. Já vimos a forma de respiração e agora vimos a forma de adquirir energia. Bom, então vamos falar agora das formas das bactérias. As bactérias, elas possuem formas diferentes que a gente vai ver no microscópio. E saber essas formas ajuda na identificação delas, tá? Então, existem formas, cores, respirações, tudo diferente. Vamos ver um pouquinho aqui. A primeira coisa que a gente vai ver são os bastonetes ou bacilos. Nessa hora eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e desenhem um bastonete, tá? A bactéria longa, curva nas bordinhas dela, tá? Parecendo aí um bastãozinho mesmo. A gente tem os bacilos, aonde mesmo? No nosso Yakult, tá? Também temos os espirilos. Espirilos são bactérias em forma de espiral. Tá vendo? Ela tem esse formato espiralar, como se fosse um saca-rolho, uma hélice. Um exemplo é a leptospira. Temos também os vibriões, eles têm formato de vírgula. Eles são também achatadinhos, curvos na borda, mas eles são dobradinhos ao meio. Tá vendo? Parece uma vírgula. E nós temos os cocos. Os cocos são bolinhas, eles têm formato esférico, elíptico, tá? Desenhem também. Os cocos existem muitos, tá? Existem muitos cocos. E eles podem se agrupar de algumas formas, que também vai ajudar na identificação deles. Assim como a gente pode fazer lindos arranjos de flores, podemos fazer lindos arranjos de cocos. Vamos lá falar dos arranjos de cocos? Temos os diplococos, que são cocos agrupados de 2 em 2. Tá vendo aqui? 2 em 2. Os streptococos, que são cocos alinhados, agrupados um ao lado do outro em formato de cordão de pérolas. Temos as tétrades, que são cocos agrupados de 4 em 4. Temos as sarcinas, que são cocos agrupados de 8 em 8, em formato cúbico. Tá vendo que eles formam um cubinho? São os cocos em forma de sarcina, em agrupamento de sarcinas. E temos os estafilococos, que são em formato de cacho de uva. Assim como um cacho de uva não tem um formato exato e nenhuma quantidade de uvas exatas, pode ter vários tamanhos, vários jeitos, aqui também, tá? Pode ser incontáveis cocos agrupados, mas se eles estão agrupados assim, é estafilococos. Bom, então vamos falar um pouquinho da estrutura que a gente encontra nessas bactérias. Já falamos da respiração, da alimentação, dos formatos, dos agrupamentos e agora das estruturas, tá? Que a gente encontra nelas. São as coisas que mantêm ela do jeito que ela é. Assim como uma casa precisa de parede, cimento, janelas, elas também precisam de algumas estruturas internas, beleza? Então vamos lá. A gente já falou que elas são procariontes e elas não têm núcleo. Mas o que elas têm, então? Bom, a primeira coisa que a gente sabe que elas têm é algo que segura as organelas dentro dela, tá? A gente vai chamar isso de parede celular. É um envoltório rígido, ele que vai dar a forma, assim como a parede é o que dá a forma da nossa casa. Se ela for redonda, quem vai definir isso é a parede, não é? Então, da mesma forma, a bactéria, que dá para a gente saber pelo
pelo formato dela, a parede, tá? A parede é nela que vão atacar os desinfetantes. Então, por exemplo, o álcool em gel que a gente tem em casa, ele é o que a gente compra no mercado, às vezes é aquele 40%. Por que os infectologistas mandam usar o álcool 70%? Por que a gente não vai logo e usa o gel 100% de uma vez? Porque o álcool gel 70%, ele tem álcool suficiente para fragilizar essa parede celular e água suficiente para entrar dentro dessa bactéria e destruir ela de dentro para fora. Tá? Então, o álcool 70%, ele fragiliza essa parede celular. Essa parede ela pode ser gram-positiva ou gram-negativa. A gram-positiva, ela é bem mais simples e ela fica azul na coloração de Gram. O método de Gram, ele é o melhor método de visualização das bactérias. Então, é ele que a gente vai utilizar para corar a maior parte delas e visualizar elas no microscópio. Então, elas vão ficar ou azuis ou vermelhas. Se ficar azul, ela é gram-positiva. Se ficar vermelha, ela é gram-negativa. Ele é um conjunto de corantes ácidos e básicos que vão permitir a entrada desses corantes. Também existe um agente diferenciador. Esse agente diferenciador, ele vai penetrar só naquelas que são positivas. As gram-negativas, elas ficam vermelhas, tá? Então, aqui no desenho esquemático, notem que as gram-negativas, elas são muito mais complexas do que as gram-positivas. E elas são tão complexas que elas podem até produzir toxinas. Elas são bem mais agressivas. Geralmente, as bactérias gram-negativas, elas produzem doenças muito piores do que as gram-positivas. Temos também uma membrana celular. Essa membrana celular, ou membrana plasmática, ou membrana citoplasmática, qualquer um desses nomes vale, ela é uma membrana que vai permitir o transporte de metabólitos e íons. Então, aquilo que a bactéria precisa ou que ela tem demais, ele fica tirando ou colocando dentro dela. Na parte externa das gram-negativas, a gente pode ter pelinhos que funcionam como um velcro. Esses pelinhos a gente vai chamar de fimbrias. É bem velcro mesmo. Eles causam aderência. Então, ela vai usar essas fimbrias para grudar na superfície que ela está querendo atingir, tá? Além dessa aderência, a gente também tem alguns pilissexuais, que são fimbrias especializadas em transporte de DNA. Então, na hora da conjugação, ela pode transportar o seu material genético por meio dessa fimbria especializada, que são os pilissexuais. Além disso, também tem uma função antigênica, ela provoca o seu hospedeiro, ela causa uma reação antigênica no seu hospedeiro. Então, elas têm 3 funções: aderência, função sexual e função antigênica. O flagelo, ele é esse aqui, esse sabinho. É uma estrutura filamentosa, também proteica, assim como as fimbrias, só que ela é longa e menos numerosa. As fimbrias, elas são super numerosas e os flagelos não, tá? Eles são encontrados em algumas bactérias, não todas, as fimbrias também não são encontradas em todas. É um a mais, uma coisa legal que elas podem ter. Uma célula flagelada que a gente tem humana é o espermatozoide. Ele rapidamente viaja para o óvulo, né? Da mesma forma, as bactérias flageladas, elas têm essa capacidade de viajar para onde elas querem. Então, elas chegam onde elas querem de uma forma muito mais rápida, causando doença muito mais rápido. Tá? Então, aqui uma foto, microscopia eletrônica, de uma bactéria com fimbrias e flagelos. Notem que as fimbrias são super numerosas, incontáveis fimbrias, e flagelos aqui ela tem 3 no caso. O citoplasma, ele é um líquido viscoso constituído de proteínas. Essas proteínas, elas são fabricadas no ribossomo. Então, ribossomo, muito importante vocês lembrarem que ele faz síntese proteica.
Grânulos, eles funcionam como acúmulos, estoques de substâncias. Tá? Então, eles vão ser estoques para quando ela precisar. Os mesossomos são uma estrutura adjacente à membrana, tá? Então, a membrana plasmática, ela vai ter como se fosse uma verruguinha, tá vendo aqui, ó? Que é o mesossomo. É ele que vai fazer a respiração e a divisão celular. Quem fazia isso lá na célula eucarionte é a mitocôndria, mas as bactérias elas não têm mitocôndria. Quem vai fazer a respiração e a divisão celular é o mesossomo. Isso eu vou falar depois. A gente também tem o DNA, carga genética, cromossomo, nucleóide, qualquer um desses nomes está valendo. Bom, que é a informação genética, o DNA e dessa bactéria que fica entre as demais organelas. Plasmídios são fragmentinhos de DNA também dispersos no citoplasma. Não é obrigatório da bactéria, mas quando ela tem é vantajosa para ela, porque no momento de necessidade ela pode ter essas informações guardadas e mandar para outra bactéria. Gente, notem que na aula eu coloquei vários esquemas de bactérias para vocês. Tem essa vermelhinha, tem essa amarelinha, tem essa verdinha. E tem a bactéria robozinho. Estudem pela que faz mais sentido na cabeça de vocês, beleza? Vou parar por aqui, vou postar mais uma videoaula falando um pouquinho sobre a nomenclatura, beleza? Então, me aguardem, daqui a pouco a gente vai ter mais um, tá bom? Tchau, tchau.